Olá pessoal, bem-vindos mais a um Home View. Hoje iremos falar sobre um dos vasos condutores. Eles são o xilema e o floema, mas na aula específica de hoje iremos falar sobre o xilema. Bom, então o xilema ele também é conhecido como lenho e ele possui uma parede secundária bem espessa e rígida que ajuda na preservação da planta e na sua sustentação também. Essa estrutura ela é constituída de células vivas e de células mortas também, que a partir do momento que elas atingem uma maturidade, elas acabam morrendo. Então esse vaso ele é formado por esses seguintes elementos: os elementos traqueais, que consistem em traqueídes e elementos de vaso, células parenquimáticas e esclerênquima. Nos slides seguintes, nós iremos falar aprofundadamente cada uma dessas estruturas e separadamente, tá bom? Bom, então as traqueídes, os elementos traqueais, né, eles apresentam morte das células quando ela atinge uma maturidade. Então essas células condutoras de águas, elas não têm nem membranas e nem organelas, ficando apenas com a parede celular bem lignificada e grossa, formando grandes tubos ocos, que é onde passa a água com baixa resistência. Os traqueídes são células fusiformes, alongadas, organizadas em filas verticais e sobrepostas uma à outra. Então a água, ela flui por esses traqueídes e pelas pontuações nas paredes laterais. As pontuações são estruturas onde não apresenta nem a parede primária, nem a secundária, que é esse local, né, essa perfuração dentro do vaso por onde a água irá passar. Então, lembrando, novamente, que as pontuações das paredes, elas não apresentam nem parede primária e nem secundária. E é o local onde a água percorre. Então, as traqueides também desempenham em conjunto as funções de condução e de sustentação. Por quê? Porque essa estrutura apresenta também a segunda parede celular. E por ela ser rígida, espessa e apresentar lignina, ela auxilia no processo de sustentação. Então, de acordo com a evolução, né, durante esse processo, ela apresentava duas funções distintas, né, que ao mesmo tempo era responsável pela ascensão da água, né, essa distribuição da água, também ela auxilia no processo de sustentação, por conta dessa lignificação, dessa espessura da segunda camada. Então, falando um pouquinho sobre os elementos de vaso, elas são células curtas e largas com paredes perfuradas também, ou seja, elas também têm pontuações. Lembrando que as pontuações são locais onde não tem nem a parede primária e nem a parede secundária. Então, as paredes terminais perfuradas também permitem que eles sejam ligados uma extremidade com a outra, formando um vaso. Então, essas células, elas apresentam essas extremidades vazadas, para que assim, quando uma ligar a outra, faça um vaso contínuo, né? Então, um vaso condutor, porque essas extremidades estão vazadas, elas não apresentam nenhuma estrutura, né? Elas são perfuradas para que o fluido corra. Então, o elemento de vaso, ele pode ou não alugar antes que desenvolva a parede secundária, mas geralmente, né, ele se expande lateralmente, em espessura, né? Não de comprimento, porque essa espessura que auxilia no processo de sustentação da planta. Então, essa região da parede celular que possui essas perfurações, né, essas pontuações, é chamada de placa de perfuração. Agora, falando um pouquinho sobre as células parenquimáticas, elas estão associadas ao elemento de condução do xilema, principalmente nas angiospermas, né, porque os vasos condutores eles são presentes nas gimnospermas também, e nas
pteridófitas. Então, ele também tem a função de armazenamento de algumas substâncias. Um exemplo disso seria o amido. Então, além dessas outras funções de condução, ele também pode ser responsável pelo armazenamento de amido. E as paredes das células parenquimáticas, elas também podem se lignificar e apresentar pontuações simples. Então, a lignina, né, quando a gente fala lignificar, é quando aquele elemento ele apresenta a substância lignina, que ela é responsável por auxiliar nesse processo de enrijecimento dessas paredes ou dessas células. Então, ela dá uma sustentação para essas células, ou seja, deixam elas de forma mais firmes e rígidas. Nós temos também as células esclerenquimáticas, que são fibras de células longas, com paredes secundárias, e elas são lignificadas também, que variam em espessura, em pontuações do tipo simples ou areoladas. Então, aqui nós temos um exemplo, né, das células xilemáticas. Então, nós temos o elemento de vaso, que é para a gente relembrar, né, que são curtos e largos, né, diferente das traqueídeas, que são alongadas e estreitas. Os elementos de vaso, eles apresentam um calibre, né, maior, então possui uma estrutura maior, diferente dos traqueídeos, que são geralmente os vasos mais finos, e então ele possui seu calibre menor. Aqui, igualmente nas duas células, tanto nos elementos de vaso como as traqueides, elas apresentam pontuações, né? Pontuações laterais e terminais, as traqueides, e os elementos de vaso apresentam perfurações nas paredes terminais e extensões maiores, diferente das células traqueídeas. Aqui nós temos como que é esse elemento, né? Tanto o elemento de vaso por dentro, e também nós temos outra perspectiva, né? Mostrando essas perfurações e essas pontuações, que são esses locais onde não apresenta nem a parede primária nem secundária, que é o local onde percorre a água. Então, para ficar de uma forma mais esquemática, mais visual, nós temos aqui os tipos celulares e as principais funções deles. Então, os elementos traqueais é responsável os elementos traqueais, os traqueides, os elementos de vasos, são responsáveis pela condução de água e substâncias que nelas estão dissolvidas, como também alguns íons, né? Porque quando a planta lá na raiz ela absorve essa água, também alguns íons estão presentes naquele substrato, naquele solo, que também serão absorvidos e aproveitados pela planta. Então, por isso que esses elementos, né, esses tipos celulares, eles são responsáveis também pela condução de água e por esses outros elementos. Então, nós temos também as células parenquimáticas, que ter como função reserva e translocação de substância. Então, lembra que a gente conversou que, além de auxiliar na sustentação, as células parenquimáticas, elas podem ser responsáveis por fazer a reserva de algumas substâncias, lembrando que uma delas podem ser o amido. Nós temos também as fibras, que dá sustentação, e algumas das vezes elas podem participar no auxílio de reserva. Então, como que ocorre o transporte no xilema, né? Então, existe uma teoria chamada de coesão e tensão de ascensão da seiva. Então, quando a gente fala ascensão da seiva, significa que essa seiva está se translocando da parte da raiz, né, para as folhas. Então, ascensão. Quando a gente fala nessa teoria, a gente leva em consideração as propriedades de coesão da água para suportar as tensões nas colunas de água no xilema. Então, para que ocorra essa tensão, né, é preciso que as águas que estão presentes na superfície foliar, ela se evapore para que ocorra uma pressão dentro desses vasos e essa água consiga subir para cima. Então, quando a gente pensa em transportar
alta quantidade de água dentro de um vaso condutor, existe muita tensão e pressão nessa parede interna do vaso. Só que uma forma que as plantas tiveram para que suportasse essa tensão foi a lignificação das paredes celulares. Então, por isso que essas células, boa parte delas, né, a maioria delas, apresentam lignina. Elas são lignificadas, porque a lignina ela é responsável por auxiliar nesse enrijecimento da célula, Então, auxilia nesse processo de tensão que ocorre dentro do vaso condutor para que esse vaso não estoure. Então, com a presença da lignina, esse vaso consegue ficar de forma mais rígida. Então, para que a água passe da raiz para o xilema e chegue até a parte aérea da planta, como eu já falei, é necessário que ocorra a evaporação da água nas folhas. Por quê? Assim que aquela água que está presente nas folhas evaporar, vai gerar uma pressão dentro desse vaso condutor que irá auxiliar, né, a fazer uma tensão, uma pressão de baixo para cima para que esse fluido continue ascendendo. E esse processo é chamado de pressão negativa, que faz com que a água passe pelo xilema na superfície das paredes celulares da folha. Então, como eu havia falado, também é necessário quando a planta ela absorve água, ela também acaba absorvendo alguns íons que estão presentes ali naquele solo, naquele substrato. Então, a absorção de íons pela raiz ocorre principalmente na zona dos pelos radiculares, e esses íons eles podem se difundir de duas formas. Então, de forma simplasto, que é de citoplasma para citoplasma, ou por apoplasto, que são os espaços extracelulares, né? São os espaços que estão entre as células. Então, quando tem um espaço entre uma célula ou outra, esse íon ele pode acabar sendo absorvido, e esse processo, né, esse transporte é chamado de apoplasto, até chegar, né? Então, a partir do momento que esse íon ele é difundido dentro da raiz, ele chega até o estelo, que é uma estrutura. Então, a partir do momento que esse íon ele está dentro do estelo, continua a difusão de célula a célula, até chegar ao xilema, reingressando no apoplasto. Então, quando esses íons eles chegam lá na célula, existem também as estrias de Caspary. Então, as estrias de Caspary, elas impedem, né, que esses íons retornem para a raiz. Então, a partir do momento que esse íon entrou dentro do xilema, ele não consegue mais retornar para a raiz. Por quê? Porque as estrias de Caspary faz com que esse íon permaneça dentro do xilema. Então, a planta faz com que a concentração iônica seja mais alta no xilema do que a água no solo. E a água também que está presente na raiz. Então, como aquela região ela é mais concentrada, então aqueles íons ficam presos naquela região. Então, só para relembrar de novo um pouquinho relacionado ao transporte, quando essa água ela é absorvida e ela entra no xilema, existe o processo de teoria da coesão e tensão, que é onde tem a ascensão da seiva. Então, sempre é levado a consideração de coesão da água, onde uma molécula, né, é responsável por puxar a outra, e também esse processo de tensão, né, que é um que faz com que gere uma pressão dentro do vaso e faça com que esse fluido ele seja empurrado da raiz até as folhas. Mas esse processo ele só ocorre quando ocorre a evaporação da água que está presente nas folhas. Então, quando essa água ela é evaporada, faz com que gere essa tensão dentro do vaso condutor, empurrando esse fluido da raiz até as folhas. Tem um processo que é chamado quando fica bolhas
dentro do xilema. Só que a planta ela apresenta mecanismo para tirar essas bolhas. E quando essas bolhas de ar ficam presentes dentro desse vaso condutor, isso pode impedir, essas bolhas, elas podem impedir a passagem de água dentro desses vasos. E esse processo é chamado de embolia. E quando isso acontece, a planta, né, ela faz alguns mecanismos para que essas bolhas de ar sejam retiradas dentro desse vaso condutor, porque, como já falei, quando isso ocorre, a planta não consegue realizar o transporte desse fluido, né? Essa água concentrada com íons. E um dos mecanismos que a planta faz, né, para fazer a retirada dessas bolhas, geralmente são mais no período noturno, né, onde a planta faz mais um processo de evaporação, né? Então, à noite a planta tem um processo maior de evaporação. Então, essas bolhas elas acabam sendo dissolvidas nesse fluido e essas bolhas somem dentro desse vaso, fazendo que continue o fluxo dessa água e dos íons. Por hoje é só, queria agradecer a presença de vocês. E qualquer dúvida vocês podem perguntar aí no canal. E é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima aula.